em que se celebra o centenário das aparições de Nossa Senhora, o Santuário de Fátima promove, com colaboração da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, um congresso internacional de teor científico e acadêmico, com o tema Pensar Fátima. Em estudo estão várias dimensões de Fátima, como teológica, sociológica, psicológica, cultural, histórica e artística. O evento acontece de 21 a 24 de junho. As intervenções se dividem em conferências plenárias, temáticas e comunicações autopropostas por investigadores. A TV Canção Nova vai transmitir as conferências ao longo da programação. Você acompanha agora a terceira conferência Fátima no contexto das Mariofanias, apresentada por João Décio Passos. Fátima e Lourdes, Aparecida e Guadalupe são exemplos emblemáticos da grande proporção alcançada pelos respectivos santuários nos âmbitos das respectivas nacionalidades, bem como no coração da Igreja Católica. Constituem, de fato, emblemas do protagonismo da ortopraxis em relação à ortodoxia, no processo histórico de vivência da fé do povo. As Mariofanias nascem no coração do povo, via de regra, no coração dos pobres que clamam por libertação nas mais diversas situações marcadas por crises e alentadas por esperanças. O processo de construção das Mariofanias se dá em um jogo dialético que envolve sujeitos distintos, inseridos em temporalidades diversas, donde emergem as manifestações que sobrevivem como legítimas no âmbito da Igreja e da própria sociedade. A reflexão que segue pretende examinar esses processos. Afirma o protagonismo da fé popular, que se eleva como fato pastoral, eclesial e teológico, e o papel da teologia nesse percurso legitimador ou racionalizador da vivência da devoção mariana no seio da Igreja. A palavra-chave da reflexão pode ser, por conseguinte, processo. Com essa categoria pode-se superar as visões ingênuas ou românticas que idealizam as manifestações marianas como eventos que nascem concluídos sobre todos os aspectos que os compõem, e também do racionalismo teológico que dispensa o diálogo com as peculiaridades da piedade popular. O diálogo constitui o caminho de construção social e eclesial das Mariofanias. Feito de modo espontâneo ou consciente e regrado, essa construção incorpora distintos sujeitos e visões, concretamente a fé popular com a fé pensada, e com a fé que pensa, em termos técnicos metodológicos, a articulação entre sensus fidei e intellectus fidei. Ponto 1, colocação da questão. A tarefa de falar de Fátima no contexto das Mariofanias remete para possibilidades plurais de abordagens, não sem riscos de redução interpretativa. Como precisão inicial, pode ser útil expor os pressupostos que o tema dessa explanação esconde e revela logo de imediato. Primeiro, o pressuposto fenomenológico de uma variedade de Mariofanias. Fátima é uma dentre outras. O segundo pressuposto é de cunho metodológico, a comparação entre as Mariofanias. E o terceiro afirma a própria factualidade das Mariofanias, as manifestações marianas que acontecem em diferentes contextos e com diferentes interlocutores. Cada um desses pressupostos traz em si elementos vários que podem ser investigados. A variedade de Mariofanias remete para a longa temporalidade da devoção a Maria, acompanhada de inúmeras manifestações, quadro que exige exame dos contextos culturais e eclesiais em que elas acontecem. É de particular relevância
a variedade estética das manifestações marianas, mais que a variedade doutrinal que elas possam encerrar. As manifestações marianas são amostras das práticas devocionais vivenciadas pelo povo nos mais diversos contextos, assim como das idiosincrasias dos povos com suas distintas culturas. Nesse ponto, vale recordar a variedade de ícones e expressões marianas, as madonas negras e brancas, as muitas vestimentas, as imagens milagrosas e as narrativas de aparições com suas respectivas imagens. Maria vai adquirindo fisionomias dos povos, as características das culturas e os traços e estilos artísticos ali objetivados. Quanto ao método de abordagem, que visa confrontar e comparar, mesmo que os estudos comparados das religiões possam oferecer caminhos relativamente seguros, resta, por suposto, o desafio de escolher o ponto de ancoragem das variedades de manifestações tão distintas em suas expressões. Nenhuma definição mariológica pode abarcar em sua singularidade tamanha variedade e pode até mesmo esconder seus nascedouros mais originais. E as mariofanias tomadas em si mesmas se inscrevem, evidentemente, no contexto católico que as torna possíveis. Se for possível falar em mariologia islâmica, luterana e afro-brasileira, não é, contudo, possível falar em manifestação de Maria, onde não se vive a devoção à Virgem como uma religiosidade viva e em ação. É de dentro dessa tradição mariana e mariológica sempre viva que eclodem todas as mariofanias e desde onde elas são construídas com seus mitos de origem e com todas as suas decorrências em termos de representações e de práticas religiosas. Portanto, há uma matriz de devoção mariana que subjaz as mariofanias como condição de possibilidade de todas as suas expressões, mesmo quando muitas delas se mostram um tanto originais e até mesmo exóticas. Do ponto de vista da ancoragem teórico-conceitual, uma mariofania emerge sempre como construção do novo. Do contrário, seria a mera reprodução de uma tradição constituída. Trata-se sempre de uma manifestação que rompe com a regularidade discursiva e prática no âmbito das representações e práticas marianas católicas regulares. Nem todas as devoções marianas, vivenciadas sob incontáveis invocações no seio do catolicismo, podem ser classificadas como mariofânicas. Muitas criações populares, ainda que originais, não podem ser assim definidas. Recentemente, na região cafeeira do Brasil, foi criada a devoção de Nossa Senhora do Café, com ícone próprio, com templo e com orações específicas invocadoras do novo título. É mais um título introduzido pela criatividade mariana no mundo da religiosidade católica. No decorrer da história, não faltaram, de fato, os títulos mais inusitados, como os de Nossa Senhora da Ponte, da Coluna, das Galinhas, etc. Fizeram-se presentes Marias tristes e alegres, ricas ou despojadas, dormindo ou acordadas, gordas ou esbeltas. Personificações das condições humanas rotineiras. Entretanto, uma mariofania exige uma estrutura específica que a designa como real e autêntica, ou seja, a ruptura com a rotina e a epifania de algo novo, a evocação de uma presença direta de Maria naquele fato, a expansão da manifestação por meio de uma narrativa original e originante, do ponto de vista conceitual, de um mito de origem próprio e, por fim, de um consenso que se alarga
e instaura uma manifestação mariana como legítima do ponto de vista da fé popular e, em vários casos, da própria doutrina da fé da Igreja. As mariofanias podem ser compreendidas analogamente ao que os fenomenólogos da religião definem com a categoria hierofania, algo que manifesta o sagrado, cito Mircea Eliade. No caso de um sagrado claramente denominado por se tratar, no caso de Maria. Eliade distingue hierofanias elementares, objetos físicos que se tornam reveladores, de hierofanias supremas, objetos físicos, a manifestação direta do sobrenatural. Com as demais hierofanias, o leque das manifestações marianas é amplo. Estende-se de uma pequena imagem, como nos casos de Aparecida no Brasil e Luján na Argentina, até uma aparição que reivindica o status de revelação direta da Virgem, Mãe de Jesus, como Lourdes ou Fátima, tendo uma modalidade intermediária que agrega imagem com a revelação, como no caso de Guadalupe, passando ainda pelas imagens de origem miraculosa, como a Madonna Quiropita, na Calábria, e Nossa Senhora de Copacabana, na Bolívia. Essa intensidade e essas variedades mariofânicas são indicadores de algo mais profundo presente na alma católica. Expressam um núcleo dinâmico de vivência e construção do imaginário religioso abaixo e além do dogma definido e da doutrina fundamental, do calendário oficial das devoções e do discurso mariológico instituído ou teologicamente consensual. Revelam, nesse sentido, a imensa criatividade da fé popular, que não poupa narrativas, imagens e postura para expressar os seus anseios e esperanças. Fora do discurso teológico oficial ou acadêmico, as mariofanias ocorrem como eventos germinados na periferia da instituição eclesial, longe das definições coerentes, de dentro das almas que gritam por socorro, por meio da imagem que cria o novo e da esperança que encontra saídas em meio às crises. As hierofanias não dispensam as representações, sejam as predominantemente iconográficas, sejam as que sacralizam tempos e objetos, ou as fundadas em aparições, como descreve Eliade em seu Tratado da História das Religiões. Nas hierofanias cristãs, pode-se dizer, sem escrúpulos iconoclastas ou dogmáticos, a fé pede primeiro imagens, fides queris, imagens, antes de pedir a intelecção teológica. O registro fundamental das manifestações cristãs é, de fato, antes de tudo, o da produção imagética, e não o da produção intelectual. A mediação imagética é uma exigência do imaginário fundamental, cito Castoriadis, que institui a realidade da fé popular, mas que institui antes a própria fé cristã, centrada nas imagens do Messias, Filho de Deus, Jesus Nazareno, crucificado, ressuscitado. O próprio Novo Testamento é a narrativa deste conjunto imaginário e imagético, fundante e primordial da fé cristã. As mariofanias, com os seus santuários, demonstram essa dinâmica cristã de modo explícito e muito concreto. Não se verifica nesse campo experiências de tipo apofática, mas, ao contrário, experiências imagéticas feitas de detalhes visíveis e comunicáveis. As mariofanias têm forma, estatura, cor, detalhes estilísticos e beleza segundo os padrões culturais onde ocorrem. As imagens palpáveis de Aparecida e Copacabana
as belas senhoras das aparições de La Salette, de Lourdes e de Fátima, instauram uma imagética que catalisa a narrativa e a devoção desde os seus primeiros momentos. Pode-se descrever certa sequência na manifestação mariana. No princípio está a imagem que aparece, nova e até estranha. Na sequência, a mesma imagem que é decodificada. O vidente a descreve, pergunta por sua identidade. Em seguida, a imagem que fala, entre aspas, que se apresenta e se revela. Depois, a imagem que é discernida pelo vidente ou pela oficialidade católica. Mais tarde, a imagem que é representada iconograficamente, segundo certos padrões estéticos predominantes. E, por fim, a imagem que se consolida no imaginário mariano e que sintetiza e expressa em sua estética já o conjunto do fenômeno. A mensagem de ontem e de hoje, que vai sendo fundamentada mariologicamente e que se expande como catequese mariana. Portanto, há que evitar as hermenêuticas centradas no pressuposto de hierofanias destiladas de experiências pessoais, visões, criações, alucinações, etc., que muitas vezes se tornam critério de autenticidade das mariofanias. Assim procedem certas leituras dogmáticas que exigem manifestações que expressem in totum e de imediato o sobrenatural, como uma espécie de visualização direta do transcendente em si mesmo, ou de ontologização do fato narrado pelo vidente, ou pelo miraculado. Esses modos de certificação dispensam, por razões de fé, fundamentada em uma dogmática meio sensualista, ou de ciência, uma espécie de comprovação que se impõe como evidência miraculosa, além dos ditames metodológicos das ciências. E o que é mais elementar de toda a experiência, o sobrenatural. A presença necessária de mediações. Seja qual for a imagem mediadora, a experiência religiosa dela necessita, como meio de comunicar uma mensagem, sabendo da irredutibilidade da transcendência aos sentidos humanos, como pondera a própria teologia. Nesse sentido, os fenômenos religiosos de todas as ordens, de todos os tempos, não podem ser compreendidos como fatos desprovidos de história ou abstraídos de contextos em que se situam, ou seja, das condições econômicas, sociais, políticas e culturais concretas que os possibilitam inevitavelmente, assim como das faculdades psicológicas dos chamados videntes. Para o bem da verdade, em termos estritamente teológicos, não se pode exigir de uma mariofania o que não constitui a dinâmica da própria revelação nos termos do magistério católico atual. A mediação humana. Deus fala de modo humano e através dos homens ensina a Constituição Dei Verbum, número 12. As manifestações de Maria não se sobrepõem, portanto, à psicologia dos videntes, aos imaginários marianos predominantes em determinadas regiões, às narrativas catequéticas reproduzidas pela Igreja e às expressões estéticas dos artistas que fabricam as imagens e assim por diante. Essa regra fundamental exige que o discernimento dos sinais visíveis, sempre situados e sempre limitados, que se tornam para a fé manifestações de uma transcendência invisível, palavras que produzem a palavra. Assim situadas, as mariofanias constituem também resultados de um processo e não um fato primordial fixo, reproduzido de modo intacto no decorrer do tempo. Espécie de cena cinematográfica que nasce pronta e que se congela. As narrativas por elas veiculadas
são também produzidas no decorrer do tempo em uma circularidade que articula passado e presente. Em outros termos, experiência primordial e interpretação posterior se entrelaçam em uma mesma narrativa e compõem as mariofanias completas, embora nunca concluídas. Isso significa afirmar que não se pode separar rigorosamente visão da interpretação, o milagre da construção, como às vezes se postula em determinadas leituras. Há, por certo, um fenômeno total, visível nos centros mariofânicos atuais, de modo muito particular, nos megacentros como os de Fátima, Guadalupe, Aparecida. Apesar das grandes diferenças entre eles, uma coisa comum é certa. São fenômenos religiosos marcados por grande complexidade, irredutíveis a qualquer singularidade de descrição e interpretação. Esses fenômenos somam em si mesmos camadas temporais que configuram longas temporalidades, sujeitos variados, o que faz pensar em construção coletiva, contextos diversos que sugerem dinâmicas sincréticas, interesses particulares que aludem a lutas políticas e leituras diferenciadas que exigem a análise dos diferentes significados. Esses sistemas complexos são, além do mais, fenômenos vivos que permanecem em contínua construção, sobretudo com as mídias que hoje oferecem suas interpretações ágeis, plurais e em renovação permanente sobre objetos e fatos. As mariofanias são manifestações sempre atuais, na medida em que passaram pelo teste da legitimidade oficial da Igreja e foram institucionalizadas em centros de devoção e evangelização. Os santuários marianos são, sem dúvidas, fenômenos vivos da presença mariana na vida de fé do povo, e não simplesmente centros de memória de um fenômeno do passado preservado de modo intacto no presente. Ponto 2. A criatividade mariana e as racionalizações mariológicas. As diversas mariofanias, hoje constituídas, indicam uma criatividade que extrapola a rotina e o estabelecido pela eclesialidade católica, fazendo aparecer o novo nas formas mais instigantes e nas estéticas mais inusitadas. A história das aparições demonstra essa variedade de circunstâncias, de identidades marianas específicas e de nomenclaturas distintas. É preciso observar também o dado quantitativo, o aumento explosivo das aparições nos tempos modernos. No século XX, estima-se, dados, ao menos aqueles dados catalogados, a média de 400 aparições. De 1917 a 1939, fala-se em 65, também as catalogadas. De 45 a 55, fala-se em 55 aparições. Maria não tem uma identidade genérica no coração e na mente dos povos. Ela vai adquirindo as mais variadas fisionomias e os mais curiosos títulos ao longo da história e das geografias católicas. A América Latina constitui um caso emblemático de construções de devoções marianas. Não há país do continente que não tenha Maria como padroeira. E na maioria deles, as Marias são enculturadas aos momentos históricos e ao imaginário cultural local. Seus mitos de origem narram essas manifestações nas mais variadas realidades. Escondem e revelam as condições de vida do povo, os processos de negociação cultural e as relações entre o catolicismo popular e o catolicismo oficial.
Com as mariofanias europeias não foi diferente, ao menos em sua maioria. São manifestações populares radicadas nas periferias do poder econômico, político e eclesial. Essas manifestações beiram muitas vezes o extravagante para a mariologia oficial e passam, por essa razão, por um processo de racionalização, na medida em que vão sendo confrontadas e assumidas pelos especialistas católicos. Nenhuma subsiste em seu estado original, como tipos de sagrados selvagens, se podemos fazer analogia com a categoria analítica do sociólogo Roger Bastide. No entanto, os mitos de origem permanecem desafiando as sistematizações teológicas, com seus exotismos e com suas incoerências teológicas e doutrinais. Ao mesmo tempo, as manifestações marianas são continuamente renovadas nas novas aparições que pululam as geografias católicas pelo planeta. Não por acaso, elas têm encontrado espaço fecundo no movimento carismático, filho direto do pentecostalismo, que centra seu imaginário e a sua prática na manifestação direta do sobrenatural. Roger Bastide fala em um duplo movimento na religião ocidental. Um primeiro de domesticação do sagrado, fato visível na longa história do cristianismo e, evidentemente, nas mariofanias que vão sendo reinterpretadas pela Igreja e pelos teólogos e, por conseguinte, assumidas ou rejeitadas como autênticas. No segundo movimento, continua Bastide, o segundo movimento é o de persistência do sagrado selvagem, que renasce onde quer, longe dos controles oficiais. As mariofanias participam, por certo, desse renascimento contínuo no decorrer da história, particularmente dos últimos tempos. Arquétipo da mãe, compensação feminina de um Deus masculino, sobrevivência disfarçada das divindades femininas pagãs, suspiro materno das classes oprimidas, choro infantil do homem carente e em perigo, arquétipo inconsciente que se exterioriza em aparições, mediadora entre Deus e os homens, revelações particulares que se distinguem da revelação definitiva. Cada interrogação é formulada, na verdade, a partir de uma resposta já oferecida por essas abordagens. E cada qual terá certamente um aspecto importante a desvelar dessa fantástica riqueza de ginefanias, com perdão do neologismo. E não poderia vir de uma outra lógica as criações religiosas, mas sim do coração que palpita pelo sentido, pelo socorro do alto, e que tem como regra a solução e não a explicação, o conforto e não o convencimento, o fluir espontâneo e não a definição conceitual. Se a psicanálise expressa corretamente o dinamismo do psíquico humano, pode-se dizer que será pela via materna e não paterna que a devoção espontânea se eleva sem controles imediatos e por onde os pedidos de socorro encontram suas primeiras expressões. As mariofanias seriam, então, antes de tudo, meterofanias, expressão que flui fora dos controles do poder instituído, encarnação do Pai que controla, da norma e da ordem. É sempre a mãe que se deixa afetar pelos filhos, que acaricia os carentes e oferece seu colo e seu consolo. Se Max Weber bem explicou os processos de formação da cultura ocidental como progressivo processo de racionalização, em analogia ao seu pensamento político, pode-se dizer que as mariofanias constituem precisamente a recriação religiosa de uma instituição que vai mostrando suas crises no âmbito das sociedades modernas
e perdendo sua capacidade de oferecer significados imediatos e produzir finalidades para o conjunto da sociedade. É em situações de crises que o carisma emerge como solução e como possibilidade de restauração de um determinado campo social, político e cultural, explica Weber. O carisma é precisamente dom capaz de renovar, de romper com o cotidiano, o que perde a legitimidade na rotina de uma tradição e de um sistema burocrático. É a voz que levanta do fundo escondido de um sistema de crenças ou de um sistema político como dom sobrenatural, autorizado a renovar por meio de um novo líder, de um profeta, de um místico ou de um vidente. De fato, os índices das aparições nos 2 últimos séculos indicam um crescimento que coincide com a perda de hegemonia da Igreja Católica no contexto da modernidade que se expande em todas as direções da vida social e política. De uma igreja que perde o controle simbólico do discurso político e, sobretudo, do discurso escatológico que garantia um rumo certo para os fatos históricos e para a vida social. As aparições desse período podem ser situadas nos territórios limítrofes do catolicismo, com uma modernidade que desfaz as antigas estabilidades culturais e políticas. Tais são as 3 aparições do século XIX na França ateísta e anticatólica, assim como as aparições de Fátima no contexto da República Portuguesa, francamente anticlerical. Roger Bastide situa as manifestações do sagrado selvagem precisamente nos momentos de passagem de uma, abre aspas, sociedade orgânica para uma, abre aspas, sociedade anômica. Isso significa dizer que as mariofanias não são produções religiosas inócuas, fruto de delírios e alienações descontextualizados, mas assunção de rumos da história por parte daqueles que ficaram largados às suas margens e buscam as suas margens e buscam sentido e solução para as crises da vida pessoal e, sobretudo, coletiva. As sociedades em crise e cimentadas com imaginários religiosos antigos perdem seus fôlegos simbólicos na medida em que configura em seu sistema o inusitado nos domínios tanto do político quanto do cultural. Aqui vale novamente o comentário de Bastide. Aspas. A sociedade vai mudando, porém, ao redor desse bloco que quer manter o passado enterrado. Daí os despertares, os movimentos por reformas, as heresias, os messianismos e os milenarismos, para tentar lutar contra a defasagem sempre crescente entre as infraestruturas móveis e as supraestruturas conservadoras. O Sagrado Selvagem é uma produção, por princípio, marginal. Porém, do ponto de vista dos seus significados simbólicos, configurados dentro de um quadro de referências anteriores, quase sempre esquecidas, ou por onde se torna possível manifestar. Trata-se de uma continuidade descontinuada, mais do que uma ruptura propriamente dita. Bastide. Nos casos marianos, já está, de fato, constituído o costume das aparições ou a tradição das aparições. É a partir dessa tradição que se torna possível pensar de modo concreto pela imagem, crer com a imaginação, e não pelas vias da transcendência absoluta, que deixa lugar, em última instância, somente para o apofático, e, no máximo, para especulações metafísicas. O universo simbólico e imagético mariano, constituído como imaginário fundamental, estão presentes como matrizes das mariofanias. A devoção à Imaculada Conceição, amplamente divulgada no Império Português,
constituem a base de Aparecida e Luján na América Latina. Também a partir dessa matriz tradicional é que eclode Mariofania de Lourdes, na França. A devoção tradicional à Nossa Senhora do Rosário é subjacente a Fátima. A devoção espanhola à Virgem de Guadalupe é traduzida no México por Juan Diego, na devoção agora à Virgem Morenita. Isso indica que os imaginários religiosos não são fixos, mas, ao contrário, são rejuvenescidos em cada contexto pelas mãos dos pobres, pastores, pescadores, nativos do Novo Mundo. Nesse sentido, as mariofanias são sempre reconstruções realizadas em distintos contextos. Mistura do conhecido com o desconhecido, do imaginário instituído com o fenômeno inédito. Contudo, nenhuma experiência carismática permanece para sempre em stato nascente, mas tende a ser institucionalizada no curso de seu próprio desenvolvimento, na medida em que o tempo passa e o portador do carisma extraordinário sai da cena histórica, explica Max Weber. Para Bastide, isso significa domesticar o selvagem. Nenhuma mariofania se restringe a repetir e dilatar suas experiências primordiais por tempo indefinido. As manifestações são precisamente pontuais e, nesse sentido, passageiras. Constituem demarcações do dom extraordinário no tempo e no espaço que necessitam ser acolhidas e incluídas na memória de um grupo social e religioso para que possa sobreviver como epicentro de graça e de renovação. Elas sobrevivem para contar a história, na medida em que, por múltiplas formas, vão sendo racionalizadas pelos meios legítimos do controle do religioso, no caso católico, pela assimilação e reconhecimento por parte da Igreja oficial e dos especialistas religiosos. Elas incorporam a experiência extraordinárias nas rotinas eclesiais da praxis e do pensamento oficial. As mariofanias concluídas expressam um sistema composto de elementos que as fazem superar o estado original, alcançando um novo patamar de significados, na medida em que vão sendo relidas e ressignificadas do ponto de vista hermenêutico, sistematizadas e purificadas do ponto de vista lógico, e comunicadas como legítimas do ponto de vista político-eclesial. Essa legitimação que constrói o sistema mariano é mariofânico por perpetuar o fenômeno no tempo e no espaço. É mariológico na medida em que instaura um sistema menor, a devoção oficial, pensemos em Fátima, em Aparecida, dentro de um sistema maior, a própria tradição mariológica. Os santuários marianos constituem a imagem física dessa construção, com todos os objetos que o compõem e com todos os sujeitos que ali atuam. A devoção se revela integrada no sistema espacial que expressa, na verdade, o sistema eclesial, que por sua vez expressa um sistema doutrinal. É quando a imagem encontrada no rio ou uma visão mariana se tornam inequivocamente Maria, a Virgem, a Mãe de Deus, a Imaculada e a Assunta. Pode-se assim desenhar de modo bastante genérico e didático os passos deste processo. Primeiro, a dimensão da mariofania com sua capacidade de ressonância social e política em um determinado contexto. Muitas manifestações marianas, certamente a maioria delas, permanecem reduzidas às experiências individuais e locais e aí terminam no esquecimento, dispensando por sua própria limitação a tarefa sempre árdua
de legitimar-se como autêntica. Em seguida, pode-se falar em mariofania suportável pelo sistema mariano instituído. A maioria das aparições não sobrevive na memória do povo, e sobretudo na memória da tradição eclesial, por se tratar de uma experiência imediatamente distante da mesma tradição, por romper de algum modo com essa e se constituir de tal modo original que dificulta ou até mesmo impossibilita o diálogo na busca do consenso, na assimilação dos sensus fidei pelos sensus ecclesiae. Em terceiro lugar, vem o trabalho de construção de uma ancoragem do fenômeno nos elos da longa tradição. Momento de inflexão fundamental, quando a mariofania ou integra de modo mais ou menos coerente no sistema da tradição, ou fica de fora. Esse passo opera a passagem de uma ordem subjetiva para a objetiva, do pré-teórico para o teórico, do local para o sistêmico universal. É quando se anexa o novo ao velho, de forma que, abre aspas, todos os setores da ordem institucional acham-se integrados num quadro de referência global que constitui, então, um universo no sentido literal da palavra, porque toda a experiência humana pode agora ser concebida como se efetuando no interior dele. Cito Berger e Luckmann. Uma vez constituída, a tradicionalização do fenômeno mariano está posta à condição para que se faça o reconhecimento oficial da Igreja, sem riscos que atentem contra a integridade da ortodoxia da fé e a estabilidade da unidade institucional. A sobrevivência histórica dos fenômenos novos e renovadores de todas as ordens passa pela inevitável racionalização de seus elementos. Ponto 3. O papel da teologia na construção das mariofanias. As mariofanias são construídas no âmbito de um pensamento católico, podemos dizer, de um logos católicos, que tem diferentes dimensões que o constituem, na medida em que vai tornando-se conteúdo singular, resultado de um processo intercultural que recolhe das diferenças aquilo que compõe a sua univocidade. Nesse âmbito, a teologia exerce sempre um papel de protagonista, como formulação consciente da praxis de fé do povo de Deus, exercício de discernimento, meio de fundamentação e comunicação e parâmetro de ação. O Logos católico se faz sempre no diálogo, mesmo quando essa postura metodológica não foi explicitada e sequer reconhecida pelos sujeitos eclesiais. Embora a tradição patrística já tenha formulado o princípio do diálogo em termos de fé, Logos spermatikos, e por conseguinte justificasse os trânsitos e as trocas entre o mundo helênico e a sabedoria cristã, essa postura e essa dinâmica muitas vezes permanecem ocultas por razões teóricas ou práticas, ou na maioria das vezes acontece como um movimento espontâneo. De fato, o dado metodológico que se impõe pelas histórias da Igreja e da teologia é o que narra a epopeia da inculturação da fé e do pensamento católico em cada tempo e lugar, ainda que sob a regra da assimilação tardia ou da assimilação ponderada dos universos culturais e conceituais alheios. As histórias da teologia e da própria doutrina se fazem efetivamente na circularidade entre o popular e o oficial, entre os contextos e os textos, entre a fé e as culturas. Cada um desses tópicos exigiria uma abordagem longa, por ora impraticável. Com efeito, podem-se localizar 3 contextos interrelacionados com seus respectivos sujeitos, de modo a atuar na composição do Logos católico. Primeiro, a fé vivenciada, que empreende trocas, práticas espontâneas com o seu entorno, aquém e além de todo filtro teórico e de todo controle institucional. Segundo,
A fé institucionalizada, que estabelece o pensamento legítimo com doutrina objetiva para o conjunto da Igreja. Terceiro, a fé pensada, que se lança no desafio de expor os fundamentos, as lógicas internas e as regras de comunicação coerente dos conteúdos da fé. A interação construtiva entre essas três dimensões resulta naquilo que compõe o pensamento da Igreja como um sistema aberto e em permanente elaboração, tendo como polos constitutivos as interrogações e as respostas advindas das diversas realidades, e as respostas advindas da tradição da fé. A fé pensada constrói o trânsito entre os dois polos e refaz permanentemente os significados dos conteúdos vivenciados e institucionalizados. Esse princípio é reafirmado hoje pelo Papa Francisco, na abertura do Sínodo da Família em 2015, quando diz que o depósito da fé deve iluminar o depósito da vida. No interior do depósito da vida reside a fé do povo como herança que vem do Evangelho anunciado ao longo da história de cada cultura. O Vaticano II reconhece o significado teológico dessa fé ao tratar do sensus fidei do povo de Deus, Lumen Gentium número 12. Vale observar que esse senso de fé se faz presente de modo protagonista e constitutivo na definição dos dogmas marianos da Imaculada e da Assunção de Maria. Foi de fato a expressão fundamental que antecipou na longa temporalidade o que veio a ser definido como dogma séculos mais tarde. A devoção mariana tem sido talvez o território mais criativo da fé popular no decorrer da história do cristianismo, como canal por onde o povo fala de si mesmo, de suas identidades culturais, de suas imagens de fé, de seus desejos de felicidade e de seus sonhos de plenitude. As manifestações marianas são expressões da fé católica vivenciada pelo povo de Deus. Esse dado eclesial pode ser pontuado nos seguintes itens. Aguentem um pouquinho, são 10 itens. Primeiro, construção da fé nas periferias da doutrina instituída e do pensamento teológico formulado. Segundo, grito do povo simples que extravasa os seus desejos mais íntimos, seus medos, suas inseguranças e suas esperanças. Terceiro, expressão da afetividade materna que rompe com a presença predominantemente do masculino e da função racionalizada da Igreja. Quarta, manifestação do protagonismo do leigo e do simples na relação direta com o sagrado, para além de toda a mediação oficial. Quinto, expressão plástica da fé popular que opera por sinais, por narrativas e por imagens, antes de qualquer formulação conceitual, teórica ou dogmática. Sexto, anúncio e oferta de libertação para as condições reais da vida do povo, quase sempre à margem dos benefícios mais básicos da vida. Sétimo, construção de referências de revigoramento da fé no interior da tradição fixa da instituição rígida e do pensamento formulado. Oitavo, elaboração que dá sentido para situações de crises que clamam por saídas para a vida humana e para a vivência eclesial. Nono, narrativas pouco convencionais que desafiam a interpretação por parte do consenso eclesial. Por fim, décimo, experiência religiosa marcada pelo maravilhoso, na forma do extraordinário e do milagre, que atrai e agrega fiéis por seu encanto e por sua força. As mariofanias são legitimadas no interior dessa dinâmica. Elas não nascem como doutrina mariana e nem como discurso mariológico coerente, mas como experiência a ser confrontada com a tradição, de onde emergem novos significados mariológicos, a partir do momento em que são assumidos como objeto de reflexão. Há que observar, entretanto, que essas experiências contam com a figura de Maria,
personagem por si mesma já legitimada no interior da tradição católica. As mariofanias trazem em si mesmas essa facilidade legitimadora que outras manifestações não possuem no âmbito da fé popular. Maria não habita somente o núcleo central da tradição dogmática como Mãe de Deus, mas também a história do imaginário cristão como presença intercessora e como imagem inculturada em cada povo. Nesse sentido, a matriz mariológica católica tem se mostrado, ao mesmo tempo, aberta a novas construções marianas e reguladora dos discursos veiculados por essas construções. Uma espécie de cano aberto ou de carisma vivo que emerge dentro das regras instituídas. De dentro da mariologia explodem as mariofanias como força centrífuga que cria. De dentro das mariofanias se busca a mariologia como força centrípeta que legitima e oficializa. A teologia tem, nesse sentido, um papel fundamental na construção dos trânsitos entre a tradição mariana e as experiências marianas vivenciadas pelo povo. O novo emerge a partir das experiências mariofânicas e vai sendo discernido e ressignificado pelas referências mariológicas. Assim se deu com os pescadores obrigados a pescar, com a imagem aparecida nas águas, com a sua cor negra. Assim se deu com a visão de Fátima, a bela mulher, os diálogos com as crianças, os conteúdos políticos dos discursos, etc. Uma visão teológica, consciente ou não, se encarrega de discernir e de inserir as experiências no âmbito da tradição da fé e da reflexão mariológica. A criteriologia teológica conclui, portanto, os fenômenos marianos e os torna legítimos como imagem, mensagem e vivência devocional dentro do ethos e do logos católicos. E não se trata unicamente de afirmar a função da reflexão da fé nos momentos fundantes das mariofanias como caminho de discernimento, mas de construção permanente da teologia mariana e, portanto, do confronto permanente entre a experiência mariana feita pelo povo e a reflexão da fé, da ausculta da fé popular, do discernimento que infere sentidos e da formulação sempre renovada dos conteúdos da fé mariana. O Vaticano II já oferecia o conceito de sinais dos tempos como princípio e método para a vida do povo de Deus e para os pastores e teólogos. Gaudium et Spes, números 4, 11 e 44. O discernimento é uma tarefa permanente da Igreja a cada geração, em cada lugar. É uma postura que decorre da tarefa do anúncio do Evangelho e da fecundação da realidade pelos valores cristãos. A tarefa mariológica em relação às mariofanias é de permanente discernimento das experiências, ausculta, diálogo e formulação. A ausculta pressupõe a sensibilidade aos dados em sua totalidade, a inserção nas experiências religiosas em seu contexto, a audição dos clamores explícitos ou implícitos nas mensagens e a decodificação dos seus significados mais profundos. O diálogo exige esforço de decodificação e de confronto com a tradição da fé, e a formulação se apresenta como tarefa do labor teológico que avança, na medida em que assume dados da cultura, das linguagens diversas e das experiências de fé. A teologia que pensa a experiência da fé popular deverá evitar, por certo, a postura romântica que idealiza tudo o que vem do povo, no caso, todas as mariofanias como boas e verdadeiras, assim como a postura racionalista, que recusa as experiências religiosas que fogem dos cânones da coerência racional e, de modo particular, da ciência teológica normal, como incoerentes, inautênticas e ilegítimas.
A visão romântica do popular dispensa o discernimento e até o vê como inconveniente, entendendo que as mariofanias nascem prontas em suas narrativas originais, assim como em suas imagens posteriormente construídas e divulgadas. Ignoram e dispensam a visão de processo, em nome de um mito de origem fixo, que se perpetua inalterado no decorrer do tempo. A postura racionalista afirma, de sua parte, uma assimilação completa que ignora a alteridade popular com seus modos simbólicos e imagéticos de expressar. A chegada do clero aos santuários populares da América Nativa narra, em muitos casos, essa postura de incorporação completa da fé popular na doutrina católica, embora instaure sempre um paralelismo entre o popular e o oficial. Vale lembrar que com o Papa Francisco, que a experiência da fé do povo não dispensa as diversas culturas, mas, ao contrário, as supõe. Abre aspas, a graça supõe a cultura e o dom de Deus se encarna na cultura que a recebe. Fecha aspas. Evangelii Gaudium 115. O cristianismo assume o rosto das diversas culturas, o rosto das diversas Marias que os povos constroem, como expressão de suas dores e esperanças, de seus afetos e de seus valores. As mariofanias construíram e constroem com suas narrativas fundantes e com suas variadas imagens, processos de inculturação da fé do povo, antes que chegassem os pastores e os teólogos. Formaram e formam universos significativos que, à maneira popular, escondem e revelam dados que desafiam a fé pensada e institucionalizadas a pensarem sobre suas autenticidades e a encontrar nelas os sinais do Evangelho. Francisco insiste que a piedade popular é um ponto de partida da evangelização, na medida em que expressa por si mesma já uma enculturação do Evangelho. Evangelii Gaudium, número 69. Nesse sentido, o esforço permanente da teologia será o de buscar nas manifestações populares um núcleo de sentido, no caso, de sentido mariano, que se manifesta desde as formas dispersas e fragmentadas das representações e práticas populares. Tal núcleo pode mostrar a mãe que socorre, consola, aconselha e reúne os filhos nas situações de aflição e de desespero. As mariofanias sobrevivem como núcleo fundamental das grandes devoções de hoje, fonte de sentido de onde brota aquilo que o povo busca em nossos tempos, em plena sociedade moderna, racionalizada, individualizada e satisfeita. Trata-se de uma nova cultura que oferece novos desafios ao discernimento teológico. As motivações e as hermenêuticas são variadas, algumas bem delimitadas em grupos eclesiais. Outras brotam espontaneamente dos indivíduos satisfeitos e insatisfeitos. Outras ainda dos trânsitos religiosos e dos sincretismos. O pluralismo sociocultural é inerente às devoções populares, mas hoje se mostram com toda a sua força e expressividade. Não seria difícil detectar nesse quadro conflitos de interpretação. Dentro desse dinamismo, as mariofanias já institucionalizadas continuam desafiando o discernimento teológico. Seus significados permanecem como um dado a ser relacionado com o Evangelho, um lugar de evangelização da cultura, um lugar teológico que devemos prestar atenção, diz Francisco. Lugar dinâmico que produz permanentemente interrogações para a fé, sabendo que o processo de enculturação é uma realidade, abre aspas, nunca acabada, fecha aspas. Evangelii Gaudium 126.
E também as manifestações marianas não são expressões concluídas, são construções permanentes. Religiosidade viva do povo que exige contínuo discernimento da fé. Fátima e outros santuários são lugares vitais dessa vivência e desse discernimento. Muito obrigado.